Olá a todos e todas, sou o professor Luciano Everton Costa Teles, da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de História do campus Tefé. E é com muita satisfação que aceitei o convite do GT Mundos do Trabalho para elaborar uma fala dentro da série intitulada História, Periodismo e Trabalho. Quero também aqui deixar registrado o importante trabalho que o GT Mundos do Trabalho tem feito em promover um debate via canal do YouTube, por meio de séries e convidando pesquisadores, um trabalho bastante importante que, ao meu ver, vai em duas direções. A primeira, não só atingir o público especializado da área de História e também aqueles que estão em processo de formação inicial, isso é importante, mas também atingir o grande público, é dizer, através do YouTube, tentar aproximar a disciplina de História à sociedade em geral. E isso é extremamente importante, sobretudo no contexto atual, em que prevalece o negacionismo, o revisionismo histórico, né? E todos os desdobramentos que surgem a partir desse processo. A história, ela é fundamental, porque ela também contribui para a memória. E a memória, ela é importante, ela é um componente fundamental da identidade, que pode gerar coesão social, que também acaba produzindo referências para que ações do presente sejam realizadas e projetos de futuro sejam traçados. Então, sem história, sem memória, sem identidade, então ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe das transformações pelas quais a sociedade passou, muito menos compreende a sociedade atual, a sua configuração política, econômica, social, cultural. Então a história é importante porque nos possibilita tudo isso e nos possibilita principalmente pautar as nossas ações no presente. Isto é fundamental. Então, por aí temos a ideia da importância, então, deste trabalho que o GT Mundos do Trabalho vem desenvolvendo. Deixo aqui meus parabéns ao GT. Bem, eu vou desenvolver a minha fala a partir de 3 pontos principais. O primeiro deles diz respeito à importância dos jornais para a pesquisa histórica. Isso tanto como fonte quanto como objeto de estudos, né? O segundo ponto, a ideia é tecer algumas considerações metodológicas sobre o trato com a imprensa na pesquisa histórica. E, por fim, apontar um caminho metodológico para ser utilizado, a metodologia de redes sociais. Então, cabe ainda sublinhar que a ideia é falar sobre os jornais de uma maneira geral e talvez em algum momento da nossa fala dar exemplos considerando a imprensa operária, né? Imprensa operária que trabalhei na minha tese de doutorado intitulada Construindo Redes Sociais, Projetos de Identidade e Espaços Políticos, a imprensa operária no Amazonas, 1890-1928. Então, embora
na tese, eu tenha trabalhado a imprensa operária como foco principal de análise e reflexão histórica, mas a minha fala aqui ela vai se estender para os jornais de uma maneira geral. Pois bem, considerando o primeiro ponto, a importância dos jornais na pesquisa histórica, claro que não podemos deixar de mencionar, ali no início do século XX, todo o esforço de vários historiadores, claro, mas principalmente do grupo dos análises, primeira geração, em especial nas pessoas de Marc Bloch e Lucien Febvre, que através de uma crítica sistemática à ideia muito restrita de documento histórico, quer dizer, até então o documento histórico que tinha mais credibilidade e que o historiador tinha que focar nele eram os documentos escritos e oficiais, aqueles que emanavam, em geral, das estruturas do Estado, das instituições de Estado, não é? Isso foi criticado, principalmente por este grupo que acabei de mencionar, não é? E houve então, a partir daí, uma ampliação do conceito de documento histórico, que passou a incorporar, além desses documentos escritos e oficiais, fotografias, músicas, registros arqueológicos, ou seja, os vestígios materiais arqueológicos, dentre outros documentos, também os jornais. Então, os jornais passaram a ser incorporados na pesquisa histórica, ainda de forma bastante incipiente, a partir desse momento, né? Mas é na década de 70 do século XX que os jornais vão ser utilizados de uma forma bastante significativa na pesquisa histórica. E toda uma discussão surgiu sobre o jornal, principalmente porque antes dessa ampliação do conceito de documento, os jornais eram vistos como fontes suspeitas, né? Então não havia credibilidade. Quando ele passou a ser incorporado na pesquisa histórica, então emergiu uma perspectiva de que ali, nas páginas dos jornais, se teria informações precisas, acontecimentos fidedignos, ou seja, o fato verdade, que é uma ilusão, né? Então, de fonte suspeita e de conter ali o fato verdade, os jornais eles passaram a ser observados nem como fonte suspeita, nem como fato verdade, mas a partir da sua constituição, não só da sua constituição histórica, mas também da forma como se estruturava o seu olhar para determinados acontecimentos, né? Ou seja, é a constituição da notícia, é perseguir isso, né? Agora, a historiadora Maria Helena Rolim Capelato, Margarete Rago, dentre outros, já alertaram para a importância dessa imprensa, porque nessa imprensa existem dois aspectos importantíssimos. Primeiro, em suas páginas ficaram registradas informações
sobre a sociedade de uma maneira geral e sobre os diversos setores que compõem a sociedade. As várias dimensões dessas sociedades, por exemplo, dimensão econômica, dimensão social, dimensão política, dimensão cultural, mas também setores dessa sociedade como trabalhadores, mulheres, negros, a própria elite, né? Então a imprensa, ela possui informações bastante ricas que dão possibilidades de pesquisas enormes para você escolher acerca do que quer analisar de fenômenos da sociedade passada, né? E além de conter esses registros ricos, a imprensa também era uma maneira de intervir na sociedade, um instrumento de intervenção social, porque os grupos que estavam por trás dela, em geral, defendiam projetos e procuravam viabilizar esses projetos sociais. Então, esses dois pontos ligados à imprensa são fundamentais e devem ser considerados. Aí reside a importância dessa imprensa para a pesquisa histórica. Então, o segundo aspecto a considerar são algumas questões metodológicas que precisamos ter em mente para lidar com a imprensa, seja como fonte, seja como objeto de estudo ou fonte e objeto de estudos concomitantemente, né? Essa perspectiva da imprensa como fonte e objeto de estudos concomitantemente tem dado possibilidades de pesquisa fantásticas, porque ao mesmo tempo que se recupera a história daquele órgão de imprensa, ou seja, quando surgiu, de que forma era impresso, qual era seu formato, como era distribuído, informações técnicas específicas, né, da própria produção daquele órgão de imprensa, além do lugar social dele na sociedade, as informações que ele acabava registrando. Então, são dois caminhos que estão imbricados, ou que são vistos de forma imbricada, quando se trabalha a imprensa nessa perspectiva de objeto fonte de estudos ao mesmo tempo, né? E, para além disso, aqui elencamos 5 pontos, ou melhor, 5 questões metodológicas para comentarmos, né? A primeira delas, identificar o lugar social de onde cada jornal fala. Isto porque as sociedades em que eles estão inseridos são complexas, crivadas por hierarquias sociais, e que, nesse sentido, a identificação desse jornal, ou seja, o lugar social de sua fala, é importante para que a gente possa, então, identificá-lo no cenário jornalístico, né? Claro que isso deve ser considerado, principalmente porque também, através dos jornais, daqueles que estão por trás dos jornais, que dão vida a esses jornais, esse grupo externa representações do real e, além de externarem representações do real, buscam intervir nesse real, defender projetos políticos de intervenção social, né? Então, claro que se na sociedade há grupos diferentes
que muitas vezes entram em conflitos, que defendem projetos diferentes. Então muitos lançam mão da imprensa para defender esses projetos. E identificar o lugar social de onde o jornal fala, né, percebendo também o grupo que está por trás dele, é situá-lo nesse universo. Isso é um ponto importante. O segundo aspecto a considerar dentro dessas questões metodológicas é justamente buscar investigar os indivíduos que estão por trás dos jornais, os seus interesses. Por quê? Porque são esses interesses que muitas vezes vão determinar a escolha de determinado tema, que vai virar reportagem, que vai virar notícia, né? E mais, como que vai se estruturar narrativamente esse tema, né? Então, o olhar do jornal para algum fenômeno social, ele vai depender desses interesses que estão por trás. E é necessário, então, perceber quais são esses interesses. E para perceber quais são esses interesses, é necessário identificar os grupos que estão por trás do jornal. Um terceiro aspecto, ainda nesse campo metodológico, sempre observar os jornais no cenário jornalístico mais amplo, ou seja, não tomá-lo de uma maneira isolada da sociedade, buscando separá-lo dessa sociedade para esquadrinhá-lo mais precisamente. É aquela ideia de pegar o jornal, colocar na mesa de trabalho e focar somente nesse jornal com o objetivo de traçar um perfil coerente e homogêneo de seu conteúdo. Isso é um equívoco. É necessário inserir o jornal no conjunto dos outros jornais para perceber não só o que ele tem de específico, o que tem em comum com os outros, mas principalmente o movimento de ideias, de conteúdo que se fazem presentes no cenário jornalístico e assim situar aquele jornal nesse cenário. O que ele defende, que ideia ele contém, etc. Né? E o quarto aspecto metodológico diz respeito justamente a identificar esses jornais no sentido de dizer se é um jornal da grande imprensa diária, se é um jornal operário, se é um jornal ligado ao movimento negro, ao movimento estudantil, às mulheres e etc. Que aí há variedades de jornais, porque também há variedades de grupos que estão por trás do jornal que defendem coisas específicas, né? Então, ao inserir o jornal no cenário jornalístico, é necessário metodologicamente tratar disso aqui também, né? E, claro, verificar os gêneros textuais, se é narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, né? Para assim analisar com um conjunto maior de elementos esse rico documento histórico que são os jornais. E por fim, o quinto aspecto metodológico diz respeito à polifonia presente nos jornais. O que é isso? Muitas vezes um jornal, ele ali contém várias vozes sociais. Muitas vezes as vozes sociais, elas inclusive no mesmo jornal entram em conflito. Então acho que o primeiro ponto é reconhecer essa polifonia nos jornais, né? Então é reconhecer a evocação de diferentes vozes sociais presentes nos jornais. Em seguida, e isso se constitui em postura metodológica importante, é necessário explorar essas vozes, vendo quais são as suas características,
se alinham ao editorial do jornal, se entram em confronto com esse editorial, se entram em confronto entre si e perceber quais são as vozes hegemônicas que ali estão presentes, com o objetivo de caracterizar melhor esse jornal, né? E na mesma linha disso, considerar as disposições das informações, dos artigos, das matérias presentes nos jornais, porque elas revelam, através do tratamento dado a elas ali no jornal, se estão na primeira página, se tem um destaque maior, elas revelam a importância que o jornal dá a determinados assuntos, né? Então aí nós temos 5 aspectos metodológicos a considerar quando tratamos aí com a imprensa, e isso seja como fonte para a pesquisa histórica, seja como objeto para essa pesquisa histórica, ou a imprensa tratada com objeto fonte concomitantemente, né? São questões metodológicas a serem observadas. O terceiro ponto da minha fala, eu gostaria de apontar um caminho metodológico, que é a análise de redes sociais ou metodologia de redes sociais. Então, essa metodologia, ela se constitui como um caminho, sobretudo para aqueles que querem visualizar contatos, conexões, interações e movimentações de conteúdos e de ideias, né? A metodologia de redes permite isso, você verificar esse fluxo, e permite também verificar o fluxo da própria imprensa e dos grupos que estão por trás da imprensa, né? Então eu, na minha tese de doutorado, busquei traçar o caminho que eu percorri para tratar a imprensa operária, constituir redes a partir da imprensa operária, né? E eu busquei fazer isso através de 6 pontos principais que aqui vou ler para vocês, né? E que servem como pontos a serem seguidos. Questões metodológicas a serem observadas no trato com a imprensa em geral, mas com a imprensa operária em particular também, né? Então veja só, para aquele que quer constituir redes sociais através da imprensa, o que deve ser observado? Primeiro, identificar o grupo social que está por trás de cada jornal, contextualizando-o no sentido de investigar sua composição social, bem como as trajetórias de seus membros, contatos e conexões estabelecidas internamente e externamente. Segundo, em articulação com o que foi dito acima, identificar os nomes dos militantes e, através deles, manusear os periódicos com a finalidade de coletar dados que possam, de alguma forma, explicar a rede de relações dos indivíduos, bem como dos grupos e dos jornais dos quais os ativistas faziam parte. A gente falou de militantes aqui porque estávamos trabalhando na tese com lideranças operárias, mas isso aqui serve para os grupos que estão dando vida aos jornais, né? Terceiro ponto, perceber que nos jornais existem conteúdos que são alimentados não somente pela trajetória e experiência dos seus responsáveis, mas também absorvidos ou estimulados por conexões com outros grupos presentes no Brasil e no mundo, fruto da própria circulação e dinâmica dos jornais. Estes contatos estão expressos no jornal, ainda que em alguns casos de forma fragmentada. Importante observar. Quarto ponto, identificar que, em alguns casos, os jornais publicam uma lista com os nomes dos contatos e das permutas. Isto era feito porque eram enviadas remessas para os grupos que davam vida aos jornais e vice-versa. Esse movimento de contatos e de permutas se coloca como salutar para a percepção desse processo de circulação de conteúdos e ideias, podendo então identificar
esses fluxos, né? Quinto, buscar nos próprios jornais informações sobre a circulação de lideranças, né? Ou grupos, indivíduos, pessoas, né? Circulação de cidades, quer dizer, cidades por onde eles circulavam, estados por onde eles circulavam, regiões, países, etc. E por fim, sexto item, recolher alguns indicativos, como transcrições de artigos de folhas de jornais de outras regiões do país e do mundo, passagens, recolher passagens dos textos publicados que se referem a movimentos ocorridos em outras localidades e outros elementos nesse sentido que indiquem a existência dessas relações e interações, né? Quer dizer, estes 6 pontos permitem o quê? Demonstrar e também analisar a existência de laços tecidos entre diversos indivíduos, né, por intermédio das suas relações de troca de jornais, de circulação em cidades e etc, né? Então, quer dizer, aqui nós temos um caminho que pode ser seguido com a finalidade de constituir redes sociais, de buscar entender fluxos de conteúdo, de ideia, de militante, de jornais e etc. Tá? E para finalizar, gostaria de reforçar que os jornais eles se constituem como peças fundamentais para a pesquisa histórica. No caso da imprensa operária, por exemplo, é preciso, através dela, podemos investigar, por exemplo, o processo de organização dos trabalhadores, da formação de associações e sindicatos. Podemos também identificar e analisar as suas demandas sociais, as denúncias que realizavam nos locais de trabalho, mas também, né, naquilo que eles passavam no dia a dia, os trabalhadores, né? É possível também verificar na imprensa operária, né, a carestia de vidas, acidentes de trabalho, né, o lazer operário, mas também a sua forma de luta, as greves, as estratégias, a relação com o Estado, né? E isso com relação à imprensa operária. Mas se nós pensarmos, por exemplo, na imprensa estudantil, tratar então a partir daí de conteúdos do universo estudantil, né? Quem eram esses estudantes, quais as suas demandas, lutavam por quê, né? Imprensa também do movimento negro, né? Como esse movimento se constituiu, pelo que lutavam, como se organizavam, enfim, aqui só são alguns exemplos disso, né? Mas também pela imprensa é possível, por exemplo, reconstruir história de instituições, de cidades, né? E outras dimensões também da sociedade, como a economia, né? A produção, circulação e distribuição de riquezas. Em alguns jornais você tem informações que possibilitam isso, né? E utilizando os jornais como fonte, você pode cruzar com outra documentação para melhor analisar o fenômeno social que você está ali debruçado, né? E nós não falamos de outras questões metodológicas, mas na imprensa você pode trabalhar com, por exemplo, análise do discurso. Você pode utilizar conceitos como representação. Enfim, é uma documentação rica
que se constitui como matéria-prima fundamental para o historiador entender aspectos de sociedades, fenômenos, transformações pelas quais as sociedades passaram, né? E para compreender o presente e traçar projetos para o futuro, né? Então, finalizo a minha fala por aqui. Desde já, novamente quero agradecer ao GT Mundos do Trabalho e me coloco à disposição de cada um de vocês que está assistindo e que queira manter contato e dialogar sobre esses assuntos. Me coloco à disposição. Vou pedir para a diretoria do GT Mundos do Trabalho colocar meu e-mail abaixo na descrição deste vídeo, para manter então esse contato, né? E dizer também que estou à disposição para novos vídeos, se assim for convidado. Muito obrigado e até a próxima fala, se assim a gente tiver oportunidade.